sou o Francisco Mota e hoje tenho um Dacia Bigster Eco G 150 4x4 para testar aqui no canal YouTube Targa 67. Venha comigo. Esta nova versão do Bigster, que é o maior SUV da Dacia, junta várias tecnologias. Desde logo o sistema Bifuel, a gasolina e a GPL. Depois acrescenta um sistema híbrido para o motor a gasolina e GPL. E ainda tem tração híbrida às 4 rodas. Nos próximos minutos vou à procura de resposta para as habituais 3 perguntas. A primeira é saber como funciona este sistema. A segunda é saber tal é a dinâmica deste grande Bigster da Dacia. E a terceira, claro, ver quais são os consumos reais, tanto em cidade, em autoestrada, a gasolina e a GPL. Mas antes das respostas, não se esqueça de subscrever o canal e de ativar o sino das notificações. E agora já sabe, fique por aí. O Bigster é o maior SUV da Dacia, colocando a marca do grupo Renault pela primeira vez no segmento C-SUV. Tem 4.570 mm de comprimento, mais 227 mm que o Duster e uma distância entre eixos também 45 mm maior. Largura e altura são sensivelmente as mesmas. A plataforma continua a ser a CMF-B, usada em todos os Dacia, exceto no Spring, e em muitos modelos da Renault. A suspensão é independente às 4 rodas e esta versão está equipada com tração às 4 rodas. O motor a gasolina é o 1.2 com turbocompressor de geometria variável que debita 140 cavalos e 230 Nm com a ajuda de um motor gerador elétrico de 48 volts. Esta máquina elétrica faz o arranque do motor 1.2 e ajuda-o a baixos regimes, além de conseguir regenerar alguma energia nas desacelerações. O segundo motor elétrico está no eixo de trás e faz mover sozinho as rodas traseiras, portanto, sem nenhuma ligação mecânica entre o eixo da frente e o eixo de trás. Este motor elétrico de trás tem 31 cavalos e 87 Nm de binário máximo. O Bigster pode assim circular em modo híbrido paralelo, com os 3 motores a funcionar, ou apenas em modo a gasolina ou em modo 100% elétrico. Neste último caso, apenas com o motor elétrico traseiro a mover o Bigster. Claro que, com uma bateria de apenas 0,84 kWh, não é possível percorrer muitos quilómetros seguidos em modo elétrico. Mas a Dacia afirma que o sistema consegue percorrer 60% do tempo de circulação em cidade sem ligar o motor a gasolina, somando todos os períodos em que apenas o motor elétrico está a trabalhar. Tanto o depósito de gasolina como o de GPL têm 50 litros de capacidade, o que permite a esta versão percorrer mais de 1000 km sem abastecer, segundo os dados da Dacia. A caixa de velocidades é uma automática com dupla embreagem e 6 relações, com atuação por patilhas no volante. O estilo do Bigster não se afasta quase nada do que conhecemos do Duster, apenas de perfil se percebe um maior comprimento. Tudo o resto é conhecido e apelativo. Os Dacia conseguiram criar um estilo único, não confundível com qualquer outra marca. É um estilo feito de linhas fortes e decididas para lhe dar um ar robusto e pronto para tudo. Bastante quadrado, como os 4x4 do passado, mas com elementos modernos, como o Y deitado, que é usado nos faróis, nas luzes de trás e também no habitáculo. As rodas estão bem destacadas e contribuem para a pose do Bigster. Esta versão 4x4 não tem nada de diferente para as de tração à frente, a não ser uma sigla na tampa da mala. Aqui no interior também encontramos o tal motivo do Y deitado. Por exemplo, aqui no interior das portas e aqui também nas grelhas de climatização. Enfim, não é nada de extraordinário, mas é um detalhe de desenho que dá um certo ar mais moderno aqui ao interior do Bigster, tanto mais que, se formos ver com atenção, os plásticos que estão aqui utilizados são todos plásticos duros, portanto mais baratos do que a norma do segmento, mas enfim, são plásticos que têm um aspecto durável e que têm tudo a ver com a imagem da marca, ser o essencial, basicamente, fornecer ao cliente o essencial. A posição de condução é alta, mas está muito bem definida entre a posição do volante relativa ao banco e aos pedais. O ajuste do volante é suficiente, não é extraordinário, sobretudo em altura, mas sinceramente é suficiente, não
não lhe falta nada. Os botões são todos teclas físicas, o que é sempre saudável porque são muito mais fáceis de utilizar. As patilhas também estão aqui. Críticas a do costume nos carros do grupo Renault, que é este satélite de comando do rádio, que realmente em termos ergonómicos está ultrapassado. O que não está mesmo nada ultrapassado é o painel de instrumentos, que tem pouca informação, mas lá está, tem a informação essencial e é muito fácil de ler. Até tem, carregando aqui neste botão, várias configurações à escolha do condutor. Passando aqui para o ecrã tátil central, é mais ou menos a mesma história. Não tem imensas coisas, mas tudo aquilo que tem é fácil de consultar. Por exemplo, um dos meus preferidos é aqui, temos um gráfico dos fluxos de energia que vão ou da bateria para as rodas de trás, da bateria para o motor elétrico da frente, a regeneração das rodas para a bateria, enfim, conseguimos assistir a tudo isto e vemos quais é que são as prioridades do sistema. Aqui mais abaixo temos mais um friso de teclas físicas, que servem sobretudo para a climatização, e depois os 4 piscas aqui colocados num sítio fácil de utilizar. Continuando aqui a nossa viagem pela consola, entrando aqui nesta parte agora horizontal entre os bancos da consola, que ainda é bastante larga, encontramos então a alavanca da transmissão, que é muito fácil de utilizar, tem boa dimensão. O único problema é que as letras RND não têm nenhum tipo de iluminação, o que, por exemplo, numa garagem escura, que foi como aconteceu a mim, é muito difícil de localizar a alavanca. Depois, em que posição é que a caixa está, isso está aqui indicado no painel de instrumentos, é mais fácil. Aqui ao lado temos então o botão rotativo para escolher os modos de condução, que começa no Eco, depois passa para o Auto, são os 2 modos para utilizar em estrada, e depois outros 3 para condições de fora de estrada específicos. O primeiro é neve, o segundo é lama ou areia, e o terceiro é a possibilidade de bloquear a transmissão 4x4 entre a frente e a traseira. Claro que não é um bloqueio mecânico como no passado, porque o eixo traseiro é puramente elétrico, não há nenhuma ligação mecânica entre os 2 eixos. E depois no meio ainda temos então o tal botão do Hill Descent Control que já explicámos. Além disso, aqui na consola, em termos de sítios para guardar objetos, temos aqui este que pode servir para porta-copos ou então um cofre para guardar o que for preciso. Depois temos aqui o habitual, este habitual cofre também debaixo dos cotovelos, que também é bastante prático. Aqui sim temos a zona para carregar o telemóvel por indução. E ainda temos mais algumas coisas que já vamos ver em mais detalhe. Falta ainda falar dos acessórios U-Clip, que é um conceito imaginado pela Dacia e que temos aqui um exemplo. Por exemplo, este aqui transforma-se num cabide que podemos fixar aqui sim nesta zona e que poderá servir para pendurar uma carteira de senhora ou sacos de compras ou o que for. Mas há mais soluções destas que podemos explorar depois aqui na segunda fila. O acesso aos lugares da segunda fila é muito fácil e não falta espaço em comprimento, altura ou largura. O lugar do meio é só para usar em último caso. Aqui atrás também há sítio para encaixar acessórios U-Clip, como este porta-copos. A mala tem bom acesso e uma capacidade de 444 litros. Nesta versão, que tem a bateria híbrida e os 2 depósitos, o de gasolina e de GPL, a ocupar espaço. Também aqui se pode colocar um dos acessórios U-Clip, como o cabide que já mostramos. Voltando aqui à frente, depois de ligar a ignição, o Bigster arranca sempre em modo elétrico, desde que haja alguma carga na bateria. Vamos ver se é o caso, e foi mesmo. Passado poucas centenas de metros, claro que o motor a gasolina vai entrar em funcionamento. E ele entra em funcionamento a gasolina ou a GPL, consoante aquilo que deixámos no botão antes de desligar o carro. O botão para mudar do GPL para a gasolina está aqui posicionado num sítio que não é de facto muito fácil, e eu, como tinha deixado em gasolina da última vez, ele arranca outra vez em gasolina. Depois é preciso escolher o modo de condução, o que se faz aqui neste botão rotativo na consola. Para a circulação em estrada há 2 hipóteses: ou escolhemos o modo Auto, que é o modo que aparece sempre por defeito quando se liga o carro, e este modo o que é que faz? Ele escolhe entre a condução térmica e a condução
com a parte híbrida, mas também escolhe qual é a melhor altura para utilizar a tração só atrás, se for elétrica, a tração às 4 rodas ou a tração só à frente, se for exclusivamente térmico. Quanto ao botão Eco, ele o que tenta fazer é, para poupar energia a baixa velocidade, usar o mais possível apenas um motor elétrico e, portanto, só a tração às rodas de trás. Na maioria das vezes, a passagem entre as várias possibilidades de condução e de funcionamento do sistema ocorrem de forma bastante suave, mas é possível que de vez em quando a entrada do motor a gasolina se faça de uma forma um pouco brusca. Também dei conta ao longo deste teste que a caixa de dupla embreagem, às vezes, em modo automático, às vezes tem algumas dúvidas sobre se deve descer uma relação ou se deve confiar na ajuda da parte elétrica. Quanto ao som deste motor 1.2 tricilíndrico turbo, é um pouco mais alto do que sinceramente eu estava à espera, tendo em conta que tanto o para-brisas como os vidros laterais das portas da frente são acústicos. E se passarmos pela GPL, o barulho parece ser ainda mais alto. A resposta do acelerador é relativamente rápida, se descontarmos aquele meio segundo, que se percebeu agora aqui, que demora a decidir exatamente o que é que vai fazer. A partir daí, a progressão é bastante linear e com força mais que suficiente para um SUV deste tamanho. O pedal de travão é bastante progressivo, mas a direção é demasiado assistida, ficando muito leve em praticamente todas as condições, e seja em modo auto ou em modo eco. Como é comum num mild hybrid como este, não existe regulação da intensidade da regeneração na desaceleração, mas existe alguma retenção quando se tira o pé do acelerador. É uma retenção que até obriga, em algumas circunstâncias, a manter o pé, pelo menos o peso do pé no acelerador, para o carro não reduzir demasiado a velocidade. O trio suspensão, bancos e pneus não conseguem um nível de conforto fantástico, mas talvez seja porque não querem deixar os 1611 kg que pesa este Dacia Bigster demasiado soltos. A verdade é que, mesmo a partir daqui de uma posição de condução alta, não se nota nenhuma questão de controlo quando se emprega uma condução normal. Uma visibilidade mais que razoável e um raio de viragem de 11 metros facilitam bastante as manobras. E ainda há a ajuda de 4 câmaras para fora, uma de cada lado, e mais uma à frente e outra atrás, que realmente dão imenso jeito. No nosso habitual teste de consumos reais Targa 67, tivemos que duplicar a sessão para obter valores com o motor a funcionar a gasolina ou a GPL. Em cidade, em modo eco e com o ar-condicionado desligado, o consumo a gasolina foi de 5,8 litros por cada 100 km. Passando para o GPL, o consumo foi de 8,8 litros por cada 100 km. Em autoestrada, a 120 km/h estabilizados, o consumo a gasolina foi de 7,5 litros por cada 100 km. Passando do comutador para GPL, o consumo foi de 10,1 litros por cada 100 km. Fazendo as contas com os preços dos dois combustíveis ao dia de hoje, o GPL tem sempre vantagem, a rondar os 25% em cidade e 33% em autoestrada. Em autoestrada, o Bigster tem um bom controle das massas e boa resistência à inclinação lateral em caso de necessidade de mudança de faixa brusca. Os ruídos aerodinâmicos e de rolamento não são muito intensos e o sistema de auxílio de manutenção à faixa de rodagem não é demasiado intrusivo. Com cerca de 200 mm de altura ao solo e pneus 225/55 R18, este Dacia Bigster está muito mais vocacionado para uma condução tranquila do que propriamente andar à procura de uma estrada secundária para fazer valer todos os 150 cavalos anunciados. Aliás, nem sequer existe o modo Sport para se escolher, mas aqui no Targa 67 todos os carros passam pelos mesmos testes. Com uma aceleração dos 0 aos 100 km/h anunciada de 10,5 segundos, ainda assim as prestações estão longe de ser más. Uma aceleração a fundo, a caixa de velocidades deixa o motor
esgotar a sua capacidade de subir de relação, deixa também a parte elétrica dar o seu contributo e nós podemos assistir a tudo isto ao vivo através de um fluxo de energias que temos aqui no ecrã central. Além de conseguir aproveitar bem o motor quando sobe a velocidade, também quando se trava, as reduções em modo automático são feitas na altura certa. Além disso, ainda temos aqui as duas patilhas no volante que nos permitem escolher a altura em que queremos fazer as passagens e são suficientemente rápidas e obedientes para um carro como este. A travagem merece confiança, mesmo quando é preciso fazer uma travagem mais forte à entrada de uma curva lenta, mas a verdade é que a carroceria acaba sempre por mergulhar um pouco de frente quando é preciso realmente travar bem forte. A direção muito assistida acaba por dificultar aqui a entrada em curva com muita precisão. E é claro que durante a curva a carroceria deste Bigster acaba por adornar um pouco, ter aqui uma inclinação lateral que se nota claramente, não é nada de estranho tendo em conta a altura deste SUV. A entrada em curva é completamente condicionada pelo trabalho do ESC, que mesmo quando se desliga, também no botão aqui deste lado, ele na verdade só se mantém desligado a baixa velocidade. A alta velocidade ele acaba por voltar ao serviço, por assim dizer. E o serviço que faz é realmente um bom serviço, porque mantém o Bigster numa linha bastante neutra e bastante segura. Na verdade, acaba por nem se perceber muito bem o trabalho da tração elétrica às rodas traseiras, tal é a maneira como o ESC controla completamente a situação. Equipado com pneus de inverno e com uma boa altura ao solo, havia aqui já uma boa oportunidade de tirar as rodas do asfalto e experimentar aqui a tração às quatro rodas num caminho de terra. Vamos ver o que é que conseguimos fazer. Temos aqui um terreno mais ou menos arenoso, por isso seria uma boa oportunidade de testar aqui o modo Mud and Sand. Vamos ver. E aqui em terreno arenoso realmente nota-se bem a contribuição da tração atrás, a tração elétrica ou híbrida, para ajudar a fazer o carro rodar e não carregar demasiado as rodas da frente. Quanto ao conforto aqui ao piso, o que se pode dizer é que não é extraordinário, mas a verdade é que o Dacia aguenta aqui estas estradas que estão muito estragadas após o temporal que passou, as várias tempestades que passaram aqui pelo país. Em zonas mais pedregosas podemos explorar aqui o modo de bloqueio, que é obviamente um bloqueio, não é mecânico, é um bloqueio feito através do software, não é? Que mantém a tração às quatro rodas em permanência, o que nos permite ter uma condução em piso com bastante pedra, muito preciso e realmente sem excessos de rotação das rodas, porque não é exclusivamente atuadas pelo motor a gasolina, claro. Além dos modos que já utilizámos, ainda temos o modo Snow, que hoje não vai ser preciso, e temos o Hill Descent Control, que o que ele permite fazer é descer uma descida muito íngreme, regulando a velocidade. O próprio condutor pode regular essa velocidade a muito baixo ritmo para manter o carro completamente estável. A verdade, depois destes testes todos, é que de facto o Dacia Bigster consegue fazer muito mais do que qualquer condutor médio alguma vez vai pedir dele. Para quem gosta de fazer uns passeios todo o terreno um pouco mais difíceis, é claro que se vai ser muito melhor com esta versão 4x4 do Bigster do que com a versão apenas de tração à frente. Além disso, o sistema híbrido também mostrou ser bastante competente, não só em termos de facilidade de utilização, particularmente em cidade, mas também no fora de estrada e sobretudo em termos de consumo. A Dacia anuncia uma redução de 30% só relativa à parte do sistema híbrido. A possibilidade de utilizar o sistema Bifuel, portanto gasolina ou GPL, acaba por ser a cereja em cima do bolo, tanto também em termos de consumo, porque realmente faz reduzir bastante face aos preços da gasolina. O que nós queremos que seja sempre o bolo com a cereja são os testes do canal Targa 67.
As nossas audiências estão a subir, mas precisamos sempre de melhorar, precisamos da sua opinião, por isso não se esqueça de deixar o comentário aqui em baixo na caixa de comentários. Por fim, não se esqueça também de subscrever o canal Targa 67, de ativar o sino das notificações e é tudo. Até ao próximo filme do Targa 67.